Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre esse eclipse no dia 26 de maio que a gente vai ter em Sagitário exatamente às 8h13 da manhã. Portanto, não vai ser um eclipse visível aqui no nosso país, porque vai acontecer pela manhã aqui, então a gente não vai ver. Porém, é um eclipse lunar total, então lá no hemisfério norte a lua vai estar completamente escondida, penumbra total, escuridão total. Esse eclipse, gente, vai se unir ao nó do sul em Sagitário e vai fazer uma oposição ao Sol, já que é uma lua cheia, né? Todo eclipse é uma lua cheia. O Sol estará em Gêmeos, conjunto com o nó do norte, que está lá em Gêmeos, e esse eclipse vai fazer uma quadratura com Júpiter, que está recém-chegado no signo de Peixes. E Júpiter rege Sagitário, então o regente de Sagitário não se entende com essa lua e por isso mesmo ele dá um up, né? Um eclipse que além de tudo ele tem um temperinho a mais aí, que é uma chicotada de Júpiter em nossa cabecinha. Vamos entender o que é um eclipse primeiro. Quando a gente tem um eclipse, a gente vê a luz da lua porque ela reflete a luz do sol, né? Então isso é muito bonito da gente entender o que significa a lua, né? Ela recebe, por isso que ela é a mãe recebe, né? Do sol, e por isso que dentro da astrologia a lua é a mãe, o sol é o pai. Enfim, então a gente e aí a lua tá ligada às emoções, por isso que tem essa coisa da gestação, todo esse lado emocional, toda a formação psíquica do ser é lua. E a personalidade, o ego, a essência é o sol. Bom, mas dito isso, a gente tem isso quando a gente vai ver um mapa astral, todos os nossos mapas astrais. Quando a gente tem um eclipse, toda a luz recebida pelo Sol, a Terra entra na frente. A Lua recebe toda essa sombra da Terra. Ela não vai receber o Sol, ela recebe a energia sombra. Então, gente, isso é muito interessante porque a lua recebe e rebate. A lua é um filtro, né? E ela regula tudo, tanto que ela regula as marés, regula o crescimento de todas as vegetações pelos ciclos, né? A gente sabe que a lua é tudo, né? Tudo. Regula as nossas águas, né? Toda a nossa água do nosso corpo, enfim. Então, quando a lua recebe essa sombra, filtra isso, né? A gente já tem por si só um entendimento de que todo eclipse remexe às nossas sombras, o lado mais difícil, o lado sombrio. E aí a gente pode entender que sombra e luz não é necessariamente a questão moral de bom e mal, hein? Vamos sair dessa consciência do bonzinho e malzinho, não é isso, tá? Isso é coisa de filme, de novela. A gente tem a luz e a gente tem a sombra. Tanto é que a gente pode entender que quando você coloca uma semente na terra, para que ela nasça, o que ela precisa? Da sombra, da quietude, daquele lugar, né? Do aconchego, o aconchego uterino, por exemplo. O útero tem luz nenhuma, tudo escuro, e a gente fica 9 meses ali numa felicidade, né? Simbolicamente, é muito interessante a gente perceber o que é um eclipse. Um eclipse é quando a gente tem essa força da sombra da Terra, essa questão do que a gente precisa remexer ali dentro para um florescer para onde? Para onde está o Sol, Gêmeos, para onde está o nó do norte, que é Gêmeos também. Então, as questões sagitarianas ali, nesse grau 5, que é onde acontece o eclipse, são remexidas para que a gente possa transformar essa escuridão, esse lado mais denso, mais cristalizado. Então tem todo um remexer ali dessas raízes para que a gente possa florescer. Tá bom, Tata, entendi o que é um eclipse, o que isso mexe. Agora vamos lá traduzir o que é esse Sagitário, esse grau 5 e tudo mais. As mentiras, as ilusões. E quando a gente fala de Sagitário nesse grau exatamente, e quando a gente fala de um eclipse, ele traz à tona tudo que está escondido e que não foi trabalhado pela humanidade nas questões sagitarianas, que fala de justiça, de crença, daquilo que a gente mente, aquilo que a gente esconde, aquilo que é injusto,
porque a gente precisa transformar isso na humanidade como um todo, né? Se a gente pensar, a justiça do homem, ela não é justa, né? Ela não é, a justiça, ela existe para trabalhar para uma parcela da humanidade, a outra parcela não tem justiça. A gente tá com Júpiter, fazendo quadratura com Júpiter em Peixes, que é o amor, né? Que tem toda essa questão do amor incondicional do universo, a integração de tudo, a compaixão. Então, quando a gente fala de peixe, é o lado emocional mais altruísta. E Netuno também está em peixes, então isso intensifica. Como o Netuno está em peixe, Júpiter em peixes, e peixe também fala dessa coisa de mentira, daquilo que a gente se engana, nossas autoilusões, as nossas fantasias. Quando acontece esse eclipse, ele quebra as nossas fantasias, as nossas ilusões, e as mentiras daquilo que está escondido começam a vir à tona. Pois bem, então tá na hora da gente olhar para dentro, para a gente olhar para nossa questão de justiça. O que a gente está fazendo que não favorece o nosso equilíbrio? Justiça está ligada ao equilíbrio, né? Aquilo do dar e receber, da gente olhar para uma questão com um olhar mais aberto, mais aprimorado, com mais sabedoria. Quando a gente tem que ir para Gêmeos, a gente tem que ouvir o outro, essa multiplicidade de Gêmeos, dos múltiplos caminhos, de Gêmeos entender porque Gêmeos, ele é o menos dos signos, ele é o mais sensível e ele é o menos preconceituoso. Porque quando você chega em Sagitário, você já tem as suas crenças formadas. Já está cristalizada dentro de uma ideia. Aquela ideia está fechada. Quando você tem um eclipse, essas ideias começam a quebrar, fracionar como um prisma. Porque você precisa, quando a luz passar por Gêmeos, esse prisma, ele traz aquele frutacor, o arco-íris, múltiplas visões que você precisa ver a partir daquela luz. Então você começa a quebrar todas essas questões, os seus julgamentos, seus auto-julgamentos, aquilo que você já se condena e você mesmo já faz, você já se condena, você mesmo já se aprisiona. Então quando você se aprisiona, você não expande, você não evolui, você não cresce, você parou ali, né? E Sagitário fala dessa expansão. Quando faz uma quadratura com peixes, né, Júpiter em peixes, é porque começa a mexer nas águas, naquilo que você tá, para descondicionar, para trazer cura, para você conseguir continuar a sua evolução. Olha que lindo! É um eclipse que favorece a nossa evolução, que favorece com que a gente consiga crescer, a partir de momentos que a gente fala, nossa, tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que não era bem assim. Então eu começo a repensar as coisas, eu começo a descristalizar essa ideia fechada que eu tinha dentro de mim, para eu conseguir olhar para novos caminhos, para outras possibilidades, para outros assuntos e outras ideias. E depois, esse eclipse ainda vai reverberar por 6 meses, tá? Porque a gente teve o último eclipse que aconteceu no dia 30 de novembro de 2020, que foi um eclipse lunar em Gêmeos, né? Que fez todo um trabalho oposto que a gente trabalhou, e agora a gente tem um eclipse lunar em Sagitário, porque o universo trabalha com os dois lados, com a dualidade, para que a gente consiga encontrar o caminho do meio. Quando esse 30 de novembro, quando a gente teve o eclipse lunar em Gêmeos, a gente trabalhou as nossas indecisões lá atrás, as coisas que a gente começava e não terminava, e tudo isso. Tanto é que isso foi vindo. Eu também não vou entrar agora na profundidade desse 30 de novembro, desse eclipse em Gêmeos, porque já foi, né? E então agora a gente tem que trabalhar esse lado oposto. A gente vai ter outros eclipses esse ano que eu vou falar mais sobre eles também, tá? Então, 6 meses esse eclipse do 30 de novembro reverberou para agora esse 26 de maio de Sagitário, que vai reverberar mais 6 meses. Nossa, Tata, um eclipse dura tanto tempo? Dura. Até que tudo condense, né? A gente demora. A gente é um bichinho complicado, né? A gente não tem a rapidez dentro desse tempo e espaço de captar as coisas e evoluir rapidamente. A nossa evolução, ela é lenta e cadenciada. Quando esse eclipse acontece, as coisas vão se revelando aos poucos para nós mesmos, nossas mentiras, nossas questões que a gente não aceitava, sabe? Por exemplo, eu não aceito esse tipo de coisa. Quando acontece o eclipse, acontece com você começa a perceber que acho que eu vou ter que aceitar, acho que eu vou ter que pensar sobre isso. Porque geralmente a gente tá muito
cheio de crenças, a gente está cheio de preconceitos, a gente está cheio de ideias fechadas, pré-concebidas, que a gente compra, engole e vive como aquilo, como se fosse uma verdade. Renovar a nossa fé, porque a gente tem esse fanatismo por qualquer coisa, religioso, político, né? Enfim, sair desse lado, tá? Acreditar nos nossos sonhos, porque a quadratura com Júpiter faz a gente evoluir, né? Sair dali. Por que a gente parou de acreditar em nós, nos nossos sonhos? Por que a gente não continua, né? Por que peixes rege os pés? Continua. Por que a gente parou, né? No tempo e no espaço. Então esse eclipse ele vai mexer muito com todo mundo. A gente tem que ir além. Não dá para ficar só na teoria. Esse eclipse também vai fazer a gente querer vivenciar as coisas. Não vai bastar só a gente achar, não vai dar mais pra gente ficar assim, vai ter que vivenciar a vida. Quando você vai para Gêmeos, Gêmeos abre os caminhos e ele é um mensageiro que tá ligado a Mercúrio. Mercúrio faz, Mercúrio age, Mercúrio não tem que ir. Então quebra-se isso, como a gente tem Gêmeos que rege as mãos, a gente vai para o trabalho, coloca a nossa mente em prática, porque é o equilíbrio de Sagitário, Gêmeos, e Peixe os pés. Então a gente vai, continua, a gente escolhe um caminho, toma uma decisão em Sagitário e vai embora, né? Só que essa decisão que a gente estava parado, que muitas pessoas, né? Isso é para todo mundo, cada um de nós, em alguma área da vida. A gente parou por conta de crenças negativas, a gente achar que a gente não pode, da gente achar que a gente não serve, de que achar que a gente tá velho demais, de achar que a gente não consegue, que não é bonito, que, sei lá, que é feio, que ninguém gosta, sei lá, qualquer tipo de crença que a gente... Isso vai quebrar, tá? O que é interessante desse eclipse é que a gente precisa continuar, só que a gente não pode ir pro negativismo de não acreditar mais na magia da vida, no amor, né? A gente precisa continuar acreditando no impossível, porque a gente precisa fazer acontecer o impossível. Porque a gente ficou muito tempo ali achando que nada vai mudar. Ah, essas pessoas nunca têm chance, porque nunca vai mudar, porque sempre privilegia uma parte da sociedade, né? A justiça, esses dogmas e essas... Não! Vai mudar e precisa mudar, e é a partir da mentalidade do inconsciente coletivo se quebrando, como se fosse um efeito dominó, em que as pessoas começam a pensar que pode sim existir uma mudança, e a mudança, ela de fato acontece na realidade. Olha que mágico que é isso. Então, se a gente mergulha nesse lado, ainda que seja doloroso, e volta para esse florescer que eu falei do sol, rompe essa semente, essa casquinha, acreditando na nossa intuição e nesse impossível, acreditando nessa fé em nós, não uma fé dogmática, uma fé que alguém vai te condenar e bibibi, não. Todo mundo vai ver que isso é uma baita de uma ilusão, de um grilhão que colocaram na nossa cabeça, que a gente comprou, engoliu, feito um comprimido. E isso tudo começa a libertar a gente. Fala, nossa, não tem nada que vai... Quem está condenando somos nós mesmos. É autocondenação, é autoculpa, tudo para dentro, né? E se a gente pensar que nós somos deuses co-criadores, que é isso que Júpiter em Peixes vai fazer com que nós temos o poder de quebrar com esses condicionamentos todos, tá bom? A gente não pode se deixar iludir nem para fantasia exagerada, só que a gente também não pode perder a capacidade de amar, de sonhar com o poder de realizar esse sonho. É importante viver as experiências da realidade, tá? Mas a realidade não precisa ser dura demais, tá bom? Ela precisa de uma boa dose de amor e fé. É esse equilíbrio que a gente precisa encontrar com esse eclipse. Gente, foi um vídeo mais longo, mas é importante pra gente entender tudo que o universo está querendo da gente a partir de um único eclipse. Uma dica, né, que eu sempre dou aqui de cristal. Então, assim, eu vou dar uma dica de cristal pra gente ficar nesse eclipse. Não tem ritual, não tem nada. Eclipse é um momento da gente parar um pouco e percebendo as coisas, como eu falei, que vai vindo, né, os insights com o tempo. Então não se cobrem também do dia do eclipse, no outro dia saber que tudo que tem que mudar dentro de si. Não, as coisas vão acontecendo, tá bom? Mas se vocês quiserem ficar um tempo assim, uma semana, usando um cristal, pode ficar na mesa do trabalho, na bolsa, ou comprar um cordão com cristal para trabalhar e quebrar essas crenças negativas. Vou dar aqui uma dica
de 2. Vocês podem usar a ametista, que ela é uma pedra coringa, todo mundo tem ametista, ó. Todo mundo tem, tá? A drusa de ametista. A ametista é muito pop, todo mundo tem ametista. Não tem ametista, você pode ficar com citrino, porque ela ajuda nessa realização, nessa prosperidade que peixes e gêmeos tá pedindo. Ou a iolite. Iolite, que é uma pedra menos conhecida, ela não é tão pop, mas ela ajuda a manifestar os sonhos, os desejos e faz a gente ter esse ímpeto de ir buscar isso, tá? Comprou a pedra, limpa ela na água com sal, pode ser sal de cozinha mesmo, faz uma água com sal ali, lava a pedra. Tem algumas pessoas que gostam até de deixar nessa água com sal, nessa salmourinha, de um dia para o outro. Não precisa, tá? Deixar tanto tempo assim. Você pode deixar alguns minutinhos ali, uma horinha, limpou. Você vai passar na água corrente para tirar todo o sal dela. Vocês têm que entender assim, ó, pedra escura, violeta, preta, marrom, isso aqui são pedras que trabalham lado mais da sombra. Não é bom e ruim. Sombra, lado yin, lado mais de enraizar, lado mais de intuição, lado da noite. Então elas gostam de receber as energias da lua, da noite. Então você vai deixar na noite. As pedras mais claras, citrino, pedra do sol, as pedras verdes, né? Outras pedras, o quartzo rosa, você vai deixar no sol. Deixa um dia ou uma noite. Elas estão carregando, porque elas são bateria, elas descarregam, então elas precisam de tempos em tempos serem carregadas, tá bom? Então carregou a pedrinha, usa. Descarregou, porque elas vão emanar essa energia para você, trabalhando o seu campo eletromagnético, seu campo extrafísico, né? Suas energias que estão ali no seu campo, ela vai trabalhar, ela vai ficar conversando ali com o seu campo, trazendo o que elas precisam te trazer. Depois de uma semana, dependendo da sua carga e da carga de onde você tá, do ambiente também, tem que lembrar, entrou pessoas na sua sala, se ela tá em cima da mesa, ela vai comunicar com todas as energias do ambiente. Quanto maior a pedra, mais ela consegue aguentar o tempo. Quanto menorzinha a pedra, mais ela descarrega rápido, tá bom? Se inscreva no canal aqui no Horóscopo Virtual, porque a gente tem muito conteúdo legal de astrologia. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de eclipse, de signo e tudo mais, porque tem muita dica legal aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.